assunto é emergências e gravidade. Repetindo. O assunto é emergências e gravidade. Então, existem vários tipos de acidentes. Eles podem acontecer no celular, na escola, passando por uma rua, cai uma árvore no seu carro. Então, são inúmeros acidentes. Desde uma lesão pequena até um acidente mais grave que pode levar a óbito. Existem diferentes tipos de acidentes. Eles podem ocorrer numa educação física da escola, no trabalho, em casa. Nesse caso, foi passando na rua, uma árvore caiu no carro depois de uma chuva forte. E assim, a necessidade ou não de um atendimento de urgência ou de emergência. As emergências e urgências apresentam diferenças em seus conceitos, influenciando no atendimento médico e na cobrança do plano de saúde. Na hora de fazer a triagem, aqueles casos de emergência vão receber uma fitinha de uma cor e de urgência de outra. Então, vamos ver as definições. Emergência: condições que envolvem o sofrimento intenso ou risco evidente de morte, requerendo atendimento médico imediato. São exemplos de emergência: hemorragias, parada respiratória, parada cardíaca, acidente na rede elétrica, como está representado aí na nossa imagem, acidente com animais peçonhentos, queimaduras, afogamentos, entre outros. As urgências são situações imprevistas com ou sem risco potencial à vida. E o indivíduo também necessita de assistência médica imediata. Exemplo: luxações, torções, fraturas graves, dengue. A assistência prestada nos serviços de urgência e emergência são fundamentais para a população em geral. Por exemplo, como foi com a Covid. Saiu uma portaria que definia os critérios técnicos para implementação de unidades de saúde temporária para assistência hospitalar, que foram os hospitais de campanha, voltados para os atendimentos aos pacientes no âmbito da emergência pela pandemia. Então, foi estabelecida uma portaria para atender esses novos casos. Doenças cardiorrespiratórias, neoplasias e traumas são muito comuns na população brasileira. Estudos e prevenção vão possibilitar maior expectativa de vida e iniciativas para melhorias no padrão de saúde da população. A administração da saúde no Brasil não é eficiente. O pronto-socorro acaba recebendo situações de menor gravidade, resultando em superlotação e aumento do tempo de espera, comprometendo a qualidade e a eficácia da assistência dos pacientes com urgência e emergência. Pois esses casos menos graves, eles poderiam ser tratados
em pronto-socorro de atendimentos locais de atenção básica, como unidades básicas de saúde, UBS. Portanto, é fundamental que os órgãos da saúde e políticas públicas avaliem e diferenciem os setores de urgência e emergência, tornando o setor hospitalar mais eficiente. Para isso é necessário a organização do atendimento em saúde do Brasil. Então, a classificação de risco, né? Essa classificação é feita nos hospitais, né? Os casos mais de emergência recebem por seguinte de uma cor, os menos urgentes e emergentes por seguinte de outra cor. O Ministério da Saúde ele estabelece 2 eixos de classificação de risco de um paciente. O eixo vermelho, composto por 3 áreas: área vermelha, área amarela e área verde. E o eixo azul. O eixo vermelho, ele é formado por pacientes em estados clínicos graves e com risco de vida. A área amarela refere-se à avaliação de pacientes menos graves ou indivíduos estabilizados, que necessitam de cuidados. A área verde está associada aos pacientes de menor gravidade e necessitam de salas de observação. O eixo azul, temos pacientes não graves e que podem ser direcionados às UBS. Então, vamos falar sobre emergências traumáticas. Traumas são considerados acidentes causados de maneira repentina por um agente físico ou o choque, a batida violenta em algum objeto. Esses acidentes são atendidos com emergência, à medida que apresentam sinais visíveis, tais como sangue, perda de consciência, feridas e traumas visíveis, que estão aí representados na nossa figura. O trauma é a 3ª causa de morte no país e acomete principalmente indivíduos do sexo masculino e de faixa etária economicamente produtiva, sendo relacionada com padrões socioculturais e também comportamentais. Então, existem vários tipos de trauma. As crianças possuem alto risco de lesão craniana, em caso de situação de trauma. Nos idosos, a probabilidade de trauma é menor do que nos adultos e jovens e crianças. Contudo, a proporção do óbito é elevada, porque eles já têm comorbidades, tomam medicamento, características do próprio envelhecimento. Já qualquer trauma em gestantes implica em cuidado de 2 vidas. O trauma ele pode ser classificado em 2 tipos. Fechado, onde há ausência de lesão externas originado por impacto direto em determinada região, provocando danos internos em órgãos e vísceras, sendo difícil de identificação. Por isso, é preciso uma análise mais completa no atendimento médico. O trauma aberto você vê a presença de lesão nos tecidos. Eles podem se comunicar, pode ser o tecido externo que comunica também com o repetindo
Slide 12. O trauma aberto, você vê a presença de lesões nos tecidos. Ele é de alto risco de infecção e requer intervenções imediatas para evitar complicações. Por exemplo, na nossa imagem aqui, a pessoa deve ter machucado uma artéria, cortado uma artéria porque está saindo muito sangue, e para estancar, até na hora de chegar a ajuda, está fazendo um torniquete. A avaliação primária, ela segue uma sequência de análises para identificar os fatores de risco à vida, A, B, C, D e E. Agora, depois da avaliação primária, aquela imediata, aquela que deve ser tomada rapidamente, existe a avaliação secundária. Aí nós estamos vendo um martelo de reflexo, que é um instrumento de exame de reflexos neurológicos e avaliação da sensibilidade do corpo humano. A avaliação secundária, ela é realizada depois das medidas de controle e estabilização inicial do trauma. Tem que primeiro salvar a vida da pessoa. E depois vem os exames secundários. Exame físico, cefalopodal, então vai ver se os funcionamentos dos membros, da cabeça, está tudo ok. Entrevista com a vítima, familiares e ou testemunhas, através do método Sampler. Então, são várias perguntas que é feito aos parentes ou à vítima para fazer essa avaliação secundária. Tipos de emergência traumática. O trauma crânioencefálico refere-se a lesões físicas no tecido cerebral que causem incapacidade na função cerebral, temporária ou permanente. O segmento cefálico é a terceira região anatômica do corpo que tem altas incidências de lesões estruturais. Então, esse trauma crânioencefálico é uma das principais causas de traumas no ser humano. Vamos ver quais os tipos de lesões estruturais. A lesão craniana, que compromete a caixa craniana, podendo ser do tipo linear, com ou sem afundamento. Essas lesões comprometem estruturas internas, ao risco de traumas com presença de fístulas e risco para infecção. Então, são lesões que devem ser tratadas, são muito importantes. Lesões extracranianas promovem ferimento do couro cabeludo e necessitam de controle de sangramento, porque é uma área muito vascularizada. Então, ela não afeta diretamente o cérebro, na forma interna. Lesões intracranianas. Compromete o interior da caixa craniana, atingindo meninges, vasos cefálicos, podendo ser do tipo focal ou do tipo difusa. Esses traumas eles podem ser avaliados por escalas, pelas avaliações secundárias, primárias, e assim ser classificada como lesão mínima, lesão leve, moderada, grave ou crítica, de acordo com a escala. O atendimento imediato pré-hospitalar
envolve as avaliações primárias, né? Aquelas que você estanca a lesão, trata da lesão, e as secundárias, para constatar as condições de memória ou amnésia transitória e a organização do pensamento, né, do paciente. O trauma vertebromedular refere-se à lesão da coluna vertebral por um agente externo e atinge várias estruturas. As causas são multifatoriais: atropelamento, acidente de trânsito, acidente doméstico, traumas por projéteis de arma de fogo, arma branca, atividades esportivas, mergulhos, agressões podem causar o trauma vertebromedular. A gravidade do trauma vertebromedular são causas de danos físicos, neurológicos e psicológicos, influenciando na vida social, econômica e mental dos pacientes, né? Dependendo da vértebra que é atingida, a pessoa até para de andar. A coluna cervical e torácica das crianças é mais suscetível à lesão do que em adultos, uma vez que nos menores de 8 anos a cabeça é proporcionalmente maior em relação ao corpo, tornando o impacto mais intenso na coluna cervical, podendo provocar lesões nas fraturas vertebrais C1 e C4, por exemplo, que é mais comum. Já em idosos, a lesão nas vértebras pode estar associado à artrite degenerativa da coluna cervical e diminuição da descendência óssea, além de doenças degenerativas. São o trauma medular e suas gravidades. As lesões medulares, elas podem ser avaliadas quando há gravidade, segundo o nível de comprometimento e uma escala de classificação. Então, vamos falar do trauma medular e a gravidade. Esse trauma ele pode ser avaliado por uma escala graduada de A a E, que permite identificar mudanças sensitivas e motoras. E o tipo de lesão. A sensibilidade à dor pode ser testada com agulha, né, descartável. Geralmente os médicos fazem isso para avaliar o dano, né, do trauma cervical, e toque leve com o chumaço de algodão. O teste motor é feito por meio de exame muscular e a escala varia de 0 a 5, sendo 0 associado a paralisia total e 5 movimento ativo normal. Os estágios intermediários 1, 2, 3 e 4 analisam a presença de contração e a capacidade de praticar movimento ativo. O trauma ocular. Ele acomete o globo ocular e as estruturas ligadas ao olho, podendo levar à cegueira. A lesão ocular é multifatorial. Ela pode acontecer por agressão mecânica, química, térmica, elétrica e radioativa, em diversas circunstâncias: acidentes de trânsito, acidentes ocupacionais no trabalho, domiciliares, queimaduras, corpos estranhos, hematomas, entre outros. A principal causa de trauma ocular em crianças e idosos são os acidentes domésticos.
Após a avaliação primária e durante a avaliação secundária, os profissionais de saúde reconhecem informações sobre o agente agressor do trauma ocular. Então, depois de fazer a avaliação primária, estabelecer a lesão, faz a avaliação secundária e os profissionais de saúde vão recolher informações sobre o agente agressor. Ao iniciar os primeiros socorros, deve-se procurar manter o acidentado calmo, orientando para evitar a movimentação excessiva do olho. O trauma de face no rosto consiste em diferentes lesões da estrutura facial, promovidas por contusão, abração, laceração, lesão cortante ou penetrante, com ou sem perda de substância. As causas são multifatoriais. Acidentes de trânsito, de trabalho, no lar, esportivos, queda, violência interpessoal, ataque de animais, ferimentos com arma branca ou fogo podem ocasionar traumas de face. O trauma de face no rosto em crianças, adultos e idosos apresentam as mesmas características, afetando o sistema respiratório, promovendo sangramento, rompimento da pele e estrutura. A estrutura óssea da criança é menos rígida e absorve mais o atrito. O trauma torácico é um acidente grave e os primeiros socorros devem preservar a capacidade respiratória dos pulmões, bombeando o oxigênio até o coração para a sobrevivência do indivíduo. A gente viu a importância da respiração e do batimento cardíaco com a ressuscitação, no caso, repetindo o slide 25. O trauma torácico é um acidente grave. Os primeiros socorros devem preservar a capacidade dos pulmões de oxigenar o organismo, bombear o oxigênio até o coração. Senão o indivíduo vai ter ainda uma parada cardíaca. Slide 25. Na criança, pelo fato do gradeado costal ser mais flexível, o trauma promove menor lesão óssea, que é o contrário dos idosos. E assim vai ter maior gravidade do que crianças e jovens. O trauma torácico pode ser classificado em duas categorias: aberto, que promove a comunicação entre a cavidade torácica e o meio externo, permitindo a entrada e saída do ar. Se tiver algum trauma, vai ter redução da capacidade ventilatória. E temos os traumas torácicos fechados, que é decorrente da aplicação de força externa por contusão. Compromete os órgãos internos, não havendo ruptura da cavidade torácica. Dessa maneira, não ocorre comunicação com o meio externo. A radiografia, tomografia e outros exames de imagem devem ser usados para descobrir esses traumas torácicos fechados. O trauma de abdômen e pelve ocorre com o impacto da força externa nessa região, acometendo os órgãos internos. Ela acontece em
cerca de 15 a 20% dos traumas são no abdômen e na pelve. Esse trauma ele pode ser derivado de agressão física, ferimento por arma branca de fogo, queda, atropelamento. Qualquer trauma mais forte pode ocasionar o trauma de abdômen. As fraturas do anel pélvico são classificadas em 3 tipos: estáveis, sem lesão, rotacionalmente instáveis e rotacional e verticalmente instáveis. Nessa foto, nós vemos um caso de trauma músculo-esquelético, que provoca diversos tipos de lesão, principalmente nas extremidades em acidentes de trânsito. Então, na figura, nós estamos vendo um exemplo de trauma músculo-esquelético, que provoca diversos tipos de lesão, principalmente de extremidades, e é causado muito por acidentes de trânsito. Então, as lesões musculoesqueléticas podem ser distensão e contusão, que ocorrem em tecidos moles próximos à estrutura óssea, entorses e luxações, que são traumas que ocorrem na articulação, fratura fechada, fratura exposta, esmagamento e, consequentemente, amputação. Então, as emergências não traumáticas envolvem emergências cardiovasculares, respiratórias, metabólicas por alteração de glicemia, neurológicas, psiquiátricas, acidente por intoxicação, envenenamento e agressão por animais. As emergências não traumáticas são as doenças cardiovascular, respiratória, metabólicas por alteração glicêmicas, neurológicas, psiquiátricas, acidentes por intoxicação ou envenenamento por animais peçonhentos. Os distúrbios metabólicos mais comuns envolvem a produção desequilibrada de hormônios que controlam a glicose no sangue, menor quantidade de glicose, hiper maior quantidade de glicose. Esses distúrbios eles podem ser observados em pacientes diabéticos ou não. Se você fica muito tempo sem comer, também o nível de glicose do seu sangue vai ser alterado. Anormalidades nos níveis de glicose no sangue, disglicemia, também é comum em gestantes, afetando o ritmo de crescimento fetal. E a hipoglicemia assintomática acomete principalmente idosos e indivíduos com doenças no fígado por abuso de álcool. Hoje nós temos aparelhos para medir a glicose de forma muito simples. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, a classificação do diabetes mellitus é estabelecida de acordo com sua etiologia, ou seja, de acordo com suas causas e origens. Nós podemos ver aqui na tabela a classificação do diabetes. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, a classificação da diabetes mellitus, DM, é estabelecida de acordo com sua causa e origem. Veja, a gente pode ver nessa tabela ou como as diabetes são classificadas. Tipo 1, tipo 2, gestacional.
Quadros de hipoglicemia, baixo nível de glicose no sangue, não relacionados com a diabetes, pode estar associado com a obesidade, tumor no pâncreas, jejum prolongado, consumo exagerado de bebidas alcoólicas, cirurgias para redução de estômago, por exemplo. Os sinais clínicos de hipoglicemia envolvem desde tremor, fome, ansiedade, palpitação, sudorese, taquicardíaca, tontura. Então, são muitos os sintomas para quem está com baixo nível de glicose no sangue. A prevenção ocorre através de exames diagnósticos, controle da glicemia, orientação nutricional, atividade física adequada e terapia por medicamentos. Já a hiperglicemia, alto nível de glicose no sangue, ocorre em casos de diabetes, abuso alimentar, obesidade, sedentarismo, uso de medicamentos, estresse e doenças infecciosas. Então, aí no quadro nós temos a diabetes tipo 1, que pode ser originada espontaneamente ou autoimune, destrói as células beta que levam à deficiência de insulina. Diabetes tipo 2, que está envolvida com a secreção da insulina. A diabetes gestacional, que é por causa do seu estado. Então, há uma diminuição na produção das células beta. E os outros tipos de diabetes, nós falamos. Pode ser causado por jejum, por obesidade, exercícios forçados, doenças no pâncreas, no fígado. Então, é importante a análise da glicose sempre, principalmente se tiver casos na família. Outro tipo de emergência não traumática é a crise epilética. Possui destaque entre os distúrbios neurológicos, com cerca de 0,1 a 1% da população mundial. Crises convulsivas podem ocorrer devido a febre, trauma crânioencefálico, meningites, encefalite, alterações específicas do sistema nervoso central no período pré-natal, perinatal ou pós-parto, hipoxia neonatal, baixo oxigênio no cérebro, alterações metabólicas, medicamentos, drogas, fatores genéticos, podem causar crises de epilepsia. A epilepsia é caracterizada por manifestações convulsivas e a emergência depende do período da manifestação. Por ser de múltiplas causas, deve ser investigada a causa para a tomada da decisão sobre os medicamentos. Os danos cerebrais com a epilepsia estão associados por hipoxia ou hipoglicemia cerebral. O acidente vascular encefálico refere-se ao comprometimento neurológico agudo devido à interrupção no suprimento sanguíneo, decorrente de alterações vasculares ou do sistema de coagulação. Esse tipo de acidente vascular ocorre principalmente em idosos
e em crianças ocorre devido a diferentes causas, como má formação congênita, doenças no fígado, infecções, síndrome, entre outras. O AVC, ele pode ser classificado em acidente vascular cerebral isquêmico, né, que tem a obstrução dos vasos sanguíneos, acidente isquêmico transitório, nesse caso com menor proporções de danos, e temos o acidente vascular cerebral hemorrágico. Esse há uma ruptura vascular acometendo os tecidos todo em volta no cérebro. Então é uma doença mais grave de se recuperar. Os diagnósticos e intervenções de emergências neurológicas estão associados a alterações no processo de pensamento, risco de lesão, de aspiração, redução na circulação sanguínea cerebral, prejudicando a comunicação verbal ineficaz. Então, um dos sintomas de AVC é essa confusão, né, mental, não consegue falar as palavras que ele está querendo expressar. Então, é muito importante essa observação e se deslocar imediatamente para um pronto-socorro para ser medicado. Pessoal, bons estudos!